Então, hoje a gente está continuando. A verdade é que, como a gente comentou, é um capítulo muito longo aqui dentro do Orchot Tzadikim, esse capítulo da Teshuvah, e é um capítulo fundamental. Por mais que é óbvio que a gente se preocupa um pouco mais com a Teshuvah, conforme vai chegando, época de Elul, época de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, mas a verdade é que o Rav Salanter, olha que incrível, o Rav Salanter, Zecher Tzadik Livrachá, ele falava que em Pesach, a gente já precisa começar a se preocupar com a Teshuvah, que quando vai chegar no final do ano, não é só a gente no último mês, na última semana, no último instante. Ele falava que em Pesach a gente já pode começar a se preocupar com a limpeza dos nossos atos, com a melhoria dos nossos atos. Então, Bezrat Hashem, não estamos fora de assunto, não. O assunto a gente já pode começar a levar a sério desde agora, todo esse conceito do conserto espiritual de todos os nossos atos, das nossas midot, Bezrat Hashem, que a gente possa realmente consertar e a gente possa se tornar a cada dia pessoas melhores. A gente está terminando aqui, a gente está lendo os 20 princípios da Teshuvah e a gente está terminando, né? A gente já viu, na última aula, a gente chegou a ver o 17º princípio. Vamos só voltar, porque a gente acabou não terminando, que é o Lirdov Peulat HaChesed ve'Haemet. A gente sempre procurar, uma das formas de Teshuvah é a gente fazer bondade com o próximo, a gente procurar não só esperar as pessoas elas virem procurar a gente, ao contrário, a gente procurar oportunidades, procurar pessoas que estão precisando. E óbvio que a gente está num momento muito difícil do país, mas ao mesmo tempo é um momento com oportunidades infinitas da gente pensar no próximo, da gente ajudar as outras pessoas. Muita gente sozinha em casa, não é só problemas que as pessoas têm físicos com o coronavírus, tem muita gente com distúrbios psicológicos, com solidão em casa, com depressão, e realmente a situação não está fácil. Então, a gente tem, por um lado, uma oportunidade incrível agora, durante essa pandemia, de ajudar pessoas, de realmente oferecer um ombro amigo, um telefonema, uma mensagem, pode mudar a vida de uma pessoa. Eu sinto, muitas vezes, antes dos Hagim, eu tento mandar para o máximo de pessoas que eu consigo mensagens, e eu sinto quanto para as pessoas faz diferença uma mensagem que leva 10 segundos, 15 segundos, para a pessoa que recebeu, isso faz toda a diferença na vida delas. Então, a gente precisa, isso é um dos caminhos, um dos princípios da Teshuvah, a gente lirdov, a gente perseguir, a gente correr atrás de atos de bondades, shenemar, bechesed ve'emet, yechupar avon. Assim, Shlomo Amelech, ele ensina que através do chesed e da verdade, a bondade e a verdade vão espiar, vão limpar todas as nossas transgressões. Ve'ima rote lo shav el Hashem itbarach, lo itchaper avono bepaal chesed. Mas tem que tomar cuidado para a gente não cair no tropeço de achar que eu não preciso fazer teshuvah, eu não preciso me arrepender, eu não preciso mudar os meus atos. O Rabino falou que chesed, é bondade, então vou ficar fazendo bondade o dia inteiro e é suficiente. Não. A bondade, ela junto com a teshuvah, ela vem limpar, junto com o arrependimento sincero pelos nossos erros. A bondade, ela traz a limpeza, mas sem a teshuvah, a bondade sozinha, ela não tem esse efeito de limpeza. Como está escrito no Pasuk, Asher loi sapanim veloi karshohad. Hashem, ele não favorece ninguém, Hashem, ele não recebe suborno. Que suborno que está escrito aqui? É o suborno de mitzvot. Não adianta tentar subornar Hashem. Olha, Hashem, eu vou fazer muitas mitzvot, apaga tudo que eu fiz de errado. Não tem isso. Não tem apagar o que a gente fez de errado através de mitzvot. Apagar o que a gente fez de errado só tem uma maneira, chamada teshuvah. É o arrependimento com todos esses princípios que a gente está estudando até agora. E, Bezrat Hashem, a gente tem que colocar isso na prática para poder de verdade limpar tudo que a gente fez de errado.
lavir ala avonot, para a gente conseguir fazer com que Deus ele passe por cima das nossas averot. Não adianta tentar enganar ele, não adianta tentar subornar ele, ele não aceita suborno. Vezea pasuk bechesed vemet yechupar avon al balei tshuva diber. Quando Shlomo Amelech falou que a bondade e a verdade elas limpam as nossas transgressões, isso se refere para os balei tshuva, para aqueles que já se arrependeram, aqueles que já consertaram seus atos. A gente sabe que quando a gente faz uma coisa errada, isso causa uma mancha na nossa neshama e a gente vai limpar isso, e uma das maneiras é através dos atos de bondade. Porque tem muitas transgressões que o arrependimento e o Yom Kippur, eles deixam pendurado a nossa limpeza, veisurim memarkim, e a gente precisa passar por alguns tipos de sofrimentos e dificuldades na vida, e essas dificuldades, elas vão trazer a limpeza espiritual. Veine ahesed magen beadarote, veishmor alav minei surim. Agora, olha que incrível até onde chega a misericórdia de Hashem, mesmo que a pessoa precisaria passar por algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade, a gente sabe que tudo isso é bondade de Hashem, que essas dificuldades vão limpando a nossa neshama. Deus, ele faz com que o Hesed possa proteger a pessoa de receber esses sofrimentos. Então, o Hesed entra no lugar dos sofrimentos para limpar a pessoa, mas, obviamente, depois da tshuva, depois do arrependimento sincero. Vegam yatzileinu minabavet, e pode até mesmo salvar a pessoa da morte. Como shenemar, utzdaka tatzil mimavet, tzedakah salva pessoas da morte. Tem muitas histórias no Talmud. Tem a história da filha do Rabi Akiva, que fez um grande hesed no dia do casamento dela. Tem uma história de dois sábios, um sábio Yehudi e um sábio que não era Yehudi, que estavam conversando, e eles viram que estava escrito nas estrelas que aquele homem vai morrer, e aquele homem não morreu porque ele conseguiu mudar o mau decreto com um ato de bondade, com um ato de misericórdia com uma outra pessoa. Veod yeshavon, sheu avon chilul Hashem, e a gente precisa tomar muito cuidado, tem uma transgressão chamada chilul Hashem, a gente denegrir o nome de Deus, a gente não se comportar da maneira que a gente precisa se comportar no nosso dia a dia, principalmente a gente que representa todo o povo judeu, uma pessoa que está mais conectada com Torá e com mitzvot, ele precisa ser um exemplo, ele tem que ser um modelo em todas as áreas da vida, tanto na área Ben Adam Lamakom, da pessoa com Deus, principalmente na área Ben Adam Lechaveró, da pessoa com seu companheiro. As pessoas olham para a gente como judeus, não como indivíduos. Então, quando um judeu faz uma coisa errada, é o povo judeu inteiro que vai receber esse rótulo. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que ser muito cuidadoso com todos os nossos atos. She'atshuvah veyom kippurim veisurim tolim umitam memareket. Isso só o momento da morte, ele pode trazer uma limpeza total. A pessoa tem que se arrepender, tem que, no Yom Kippur, fazer o vidui, que é a confissão dos pecados. Mesmo os sofrimentos também não limpam completamente o Hilul Hashem. Olha como a gente tem que ser cuidadoso quando a gente está se comportando em público. Óbvio que também dentro de casa, Deus também está vendo. Não é porque a pessoa está dentro de casa, ela pode fazer o que ela bem entender. Deus está em todos os lugares, Deus está vendo tudo, cada pensamento do nosso coração. Mas, em especial, quando a gente está na rua, quando as outras pessoas estão olhando para a gente tem que ser cuidadoso até mesmo com o maritain. Maritain é quando você não está fazendo nenhuma transgressão, mas pode parecer para as pessoas que você está transgredindo. A gente tem que ser cuidadoso também com isso. Olha que incrível, eu estava estudando hoje de manhã com os meus alunos, e eu encontrei um dos alunos fez uma pergunta incrível, Baruch Hashem, e realmente o Rashi, ele não estava explicando nada no Humash
porque repete muitas vezes quando o Yaakov ele encontra pela primeira vez com o Rachel, então aparece várias vezes que o Lavan ele era o tio do Yaakov, aparece 3 vezes seguidas no mesmo versículo que o Lavan é o tio do Yaakov. Então um dos alunos perguntou, Rav, mas por que precisa tantas vezes no mesmo versículo? A gente já não sabe que o Lavan ele é o tio do Yaakov. Eu adorei a pergunta. Baruch Hashem, eu abri o Mikraot Gdolot, que é um livro que traz vários comentários, vários comentaristas sobre a Torá, sobre o Humash, e um dos comentaristas, ele traz uma explicação impressionante. Ele fala o seguinte, ele fala que como o Yaakov, ele vai encontrar com a Rachel pela primeira vez, então para as pessoas que estão olhando em volta, é um estranho falando com uma menina. Então, quer dizer, como essa menina ela está dando atenção para um estranho, para um homem que ela não conhece, isso seria considerado falta de tzniut. Então, em todo momento, ele está declarando, olha, é minha sobrinha, é minha prima, é a filha do meu tio, é a minha prima. Ele repetiu o tempo inteiro para as pessoas saberem que eles eram parentes e não é um ato de falta de tzniut, de recato nisso que está acontecendo. Então, olha só o que é maritime. Quer dizer, o Yaakov, ele sabe que ele não está fazendo nenhuma transgressão. A Rachel, ela sabia que ela não está fazendo nenhuma transgressão, mas o Yaakov quer deixar claro para todo mundo que ele não está fazendo nada de errado. Então, Baruch Hashem, a gente, como falam os nossos sábios, a gente aprende muito com os nossos professores, mais ainda com as nossas duplas de estudo, mas, acima de tudo, a gente aprende Baruch Hashem com os nossos alunos. Quem traz essa resposta é o Orachaim Makadosh. O Orachaim, nos comentários deles da Torá, ele traz essa resposta. Então, o que Shadam Mishtadelo, Le'echoz beyado ha'emet, ve'yechazek edei anshei emet, ve'isar osham. Então, olha só, quando a pessoa se esforça para ser uma pessoa de emet, uma pessoa de verdade, e que ele não fala mentira, e ele se esforça sempre para as coisas que ele fala, que saem da boca dele, ele vai cumprir, ele vai fazer tudo o que ele fala. A gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente acaba falando as coisas sem intenção de cumprir. Então, isso não é emet. Emet a gente tem que cumprir, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, a gente fala as coisas da boca para fora, mas a gente realmente não é cuidadoso para cumprir exatamente o que a gente falou. Então, as pessoas, quando elas olham um ser humano que ele está conectado com a emet, ele está conectado com a verdade, e as pessoas vão começar a valorizar ele. E, ao contrário, olha o que a gente está vendo que está acontecendo na política. Óbvio que no mundo inteiro a política é um grande problema, mas aqui no Brasil tem a famosa piada, como a gente sabe que um político ele está falando mentira, é só ver se ele está mexendo a boca. Se ele está mexendo a boca, é certeza que ele está falando mentira. A gente começa a não valorizar as pessoas, a gente começa a não acreditar mais no país, nas pessoas, porque são pessoas que não estão conectadas com a emet. Mas o contrário, quando você vê que uma pessoa ela está conectada com a verdade e ela vai atrás para cumprir cada palavra do que ela falou, ela é cuidadosa para não prometer nada que ela não pode cumprir, então as pessoas começam a valorizar ela, ve'ashpilan sheia sheker vayegiem adafar, e a gente tem que desprezar, a gente tem que se afastar de pessoas mentirosas, e a gente tem que se conectar com pessoas verdadeiras, com pessoas conectadas sempre com a verdade. Hine eile darkei Kiddush Hashem, isso é Kiddush Hashem. As pessoas com que a gente anda também, as pessoas estão olhando para a gente, tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente anda, para as pessoas falarem, olha, se eles andam juntos, quer dizer que são tudo farinha do mesmo saco. Então também, para ser um Kiddush Hashem, para santificar o nome de Deus, tomar cuidado também com as nossas companhias, fora todos os malefícios da gente andar com pessoas de má índole. Uma delas é Hilul Hashem, que a gente vai ser visto pelas outras pessoas como alguém que faz parte também daquele tipo de pessoa.
Vehine kesheyorer adam bemidat emet, az islach lo avona hilul imatchuvá. Olha que incrível, a pessoa que vive com emet, ele pode, quando ele faz Kiddush Hashem, o Kiddush Hashem é uma das poucas coisas que podem apagar, que podem reverter um Hilul Hashem. Denegrir o nome de Deus, ele só pode ser apagado com atos de santificação do nome de Deus. Normalmente, a gente escuta sobre Kiddush Hashem, sobre morrer al Kiddush Hashem, uma pessoa morrer e santificando o nome de Deus. A gente não precisa morrer para santificar o nome de Deus. A gente pode viver santificando o nome de Deus. Olha que história maravilhosa. O Hafetz Haim, um aluno dele, que rezava sempre perto do Hafetz Haim, ele escutava todos os dias o que o Hafetz Haim pedia na tefilá dele, que ele queria morrer al Kiddush Hashem, ele queria morrer santificando o nome de Deus, como os 10 Harugei Malka, aqueles 10 mártires, entre eles o Rabi Akiva, que a gente está agora nessa época de tristeza do falecimento dos alunos do Rabi Akiva, mas esses 10 mártires que eles morreram para santificar o nome de Deus, entre eles o Rabi Akiva. Assim o Hafetz Haim, ele pedia para Deus, Deus, eu quero morrer uma morte de Kiddush Hashem, eu quero morrer santificando o teu nome. Como que o Hafetz Haim faleceu? Tranquilo, na casa dele, cercado pelos alunos, cercado pela família dele, ele não morreu num ato de Kiddush Hashem. Então, um dos alunos dele, esse aluno que sempre escutava os pedidos do Hafetz Haim na Tfilá, ele ficou incomodado e ele foi falar com um grande Rosh Yeshiva da época, um grande rabino da época, e ele falou, Rav, Deus não escutou as Tfiló do Hafetz Haim? E o Rosh Yeshiva respondeu para ele, não só ele escutou, ele deu para o Hafetz Haim mais do que ele pediu. O que o Hafetz Haim ele pediu? Para morrer santificando o nome de Deus. E Hashem ele permitiu que ele vivesse uma vida inteira santificando o nome de Deus. Então, morrer é 1 segundo, viver santificando o nome de Deus é um trabalho de uma vida inteira e que Bezrat Hashem, através da Emet, da verdade, através da gente estar em contato com pessoas boas, com pessoas de boa índole, com pessoas de verdade, a gente vai conseguir santificar o nome de Deus e vamos tentar, Bezrat Hashem, sempre viver conectado com a Emet. O que sai da nossa boca, a gente vai ter que cumprir. Então, pensa antes da gente pronunciar se realmente a gente vai conseguir fazer o que a gente está falando. Como a gente sempre brinca, mas não é brincadeira, é muito sério, que brasileiro tem a mania do blineder, né? Tudo é blineder. Blineder significa a minha palavra é uma palavra, mas eu não quero que seja uma promessa, porque quebrar uma promessa é muito mais grave, mas quebrar uma palavra já é muito grave. Então, o brasileiro, quando fala blineder, você já sabe que ele não vai fazer. É a forma brasileira da gente falar, olha, eu não tenho como te falar não, mas, então, blineder, não é, está errado. Não pode falar blineder. Blineder é quando a gente tem certeza absoluta que eu quero fazer alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa, mas Deus nos livre, pode ter um ônus, pode ter uma força maior que eu não vou conseguir cumprir, então eu não quero que isso tenha uma força de promessa, que aí a gravidade é ainda maior. Mas vamos viver com a Emet e tomar cuidado com cada palavra que a gente pronuncia para viver isso no nosso dia a dia. 18º princípio da Tshuvá, Sheyu Hataav Negdo Tamid, que as nossas transgressões estejam sempre diante dos nossos olhos. Tem grandes rabanim que têm um costume interessante, eles andam com um caderninho no bolso e toda vez que eles percebem que eles fizeram alguma verá, eles anotam essa verá, eles anotam num caderno que eles fizeram alguma coisa errada. Para quê? Para poder fazer tchuvá, porque hoje a gente sabe que fez uma coisa errada, amanhã a gente já esqueceu. Como que a gente vai fazer tchuvá de alguma coisa que eu não lembro que eu fiz errado? Então, as nossas averotas, os nossos erros devem estar sempre diante dos nossos olhos. Veloz carrotam, a gente não pode esquecer das coisas erradas que a gente fez. Como Shenemar, como está escrito, Kip Shai Aniedá, David Amelech, ele fala no Teilim,
porque as minhas transgressões eu sei, vechatati negdi tamid, e as minhas transgressões, elas estão diante de mim sempre. Então, isso é um princípio da Tchuvá. Para quem puder, eu acho que é uma dica muito importante. Por exemplo, eu tento, pelo menos antes de Yom Kippur, eu escrevo uma lista de todas as coisas que eu lembro que eu fiz de errado no ano. Eu acho que uma grande inspiração é a gente pegar o texto do Vidui, essa confissão dos nossos erros, que ele traz na ordem do Aleph Beit, todas as letras do Aleph Beit, que a gente começa Achavnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, Dofi, e assim vai em toda a ordem do Aleph Beit. Se a gente parar para prestar atenção, a gente não escapa de nenhuma. Do Aleph até o Tav, a gente tropeça nas 22 letras do alfabeto hebraico, e infelizmente isso pode ser uma inspiração para, pelo menos na véspera de Yom Kippur, a gente colocar no papel todas as transgressões que a gente lembra, que a gente cometeu durante o nosso ano, mas o ideal, melhor ainda, se a pessoa puder andar com um caderninho do lado e toda vez que ela perceber que ela fez uma coisa errada, que ela anote nesse caderno para poder, Bezrat Hashem, fazer tchuvá e pelo menos o vidui, pelo menos confessar diante de Hashem esse erro que ela cometeu. 19º princípio da tchuvá, Azivat Haret. Esse é um dos princípios mais importantes, é a pessoa abandonar o ato errado que ele está fazendo, que Shebo Haret Leiado, Vehu Bechozek Tavato, a pessoa conseguir, isso é uma das maiores demonstrações que a pessoa ela pode fazer para Deus, que ela está arrependida, quando vem o mesmo erro diante dela e a pessoa tem força, no auge do desejo dela, essa pessoa tem força para conseguir vencer o Yetzer Hara. Isso é um dos pontos principais que tem uma grande pergunta na cerimônia de Sotá. Vamos só lembrar o que é a cerimônia de Sotá. Uma mulher que ela foi advertida pelo marido, o marido ele não está gostando do relacionamento da esposa dele com algum outro homem, e ele adverte a esposa na frente de testemunhas que ele não quer que a esposa tenha contato com esse outro homem, e infelizmente essa mulher ela é vista por 2 testemunhas se trancando em algum quarto com aquele homem que o marido avisou para ela que ele queria distância entre os dois. Então agora essa mulher tem que passar por uma cerimônia, já que tem o que é chamado pela Guemará de Raglaim Ladavar, já que tem indícios muito fortes que ela cometeu um ato de traição e ela estaria automaticamente proibida para o marido dela, ela tem que demonstrar que ela não cometeu nenhum crime, ela precisa beber uma água especial, onde é colocado um pergaminho dessa água, onde era colocado um pouco da terra, do chão do Mishkan, do templo móvel. Então isso verificava se a mulher cometeu esse ato de traição ou não cometeu. Se a mulher não tivesse cometido o ato de traição, ela recebia uma grande brachá do Cohen. Ela recebia uma brachá que ela vai ter muitos filhos. Então aqui tem uma grande pergunta. Por mais que ela mostrou que realmente ela não fez nenhum erro, mas ela não é uma tzadiká, não é uma mulher honesta, é uma mulher que o marido pediu para ela não se trancar com aquele homem, e ela foi lá e se trancou com aquele homem. Quer dizer, ela entrou em Yihud, é proibido um homem e uma mulher que não são casados, que não são da mesma família, eles ficarem trancados, sozinhos num ambiente. Os nossos sábios, eles entendem qual é o tamanho do Yetzer Hara, da nossa má inclinação, e essa mulher, ela já fez uma coisa errada. Quer dizer, ela está se colocando numa situação de teste muito grande. Por que ela recebe uma brachá do Cohen? Ela não é uma tzadiká, ela não é uma mulher correta. A resposta, olha que incrível, se essa mulher ela se trancou, é porque ela queria fazer uma coisa errada. Mas no auge, no momento que o Yetzer Hara está mais forte, ela conseguiu aguentar. Se as águas demonstraram que essa mulher não cometeu o ato de traição, significa que quando o Yetzer estava mais forte, ela conseguiu vencer, e por isso que ela recebe uma brachá especial do Cohen,
por ter vencido o Yetzer quando ele está mais forte. Isso é a maior demonstração de tchuvá que a gente pode ter quando vem aquela mesma transgressão de novo na frente da pessoa e ela consegue ter força, ela vai receber com certeza uma brachá especial. Ve'amru hachamim, eis o bal tchuvá, asher tchuvató magad ad kiseakavod. Então os nossos sábios, eles perguntam qual é a tchuvá que consegue chegar até o trono celestial, quer dizer, qual é a tchuvá completa que consegue ter esse nível de chegar até o trono celestial de Hashem. Zeu asher nivhan veyatsa naki beotoperek. É aquela pessoa que ela foi testada numa área que ela já tinha dificuldade, que ela já tinha tropeçado, e ela conseguiu sair dessa circunstância, mostrando que ela é inocente. O Beotomakom, o Beotaisha, na mesma circunstância, no mesmo lugar, com a mesma mulher, e aquele homem, ele consegue vencer aquela má inclinação. Uau! Essa pessoa, essa tchuvá, chega até o trono celestial. Então, quer dizer, o Betoke Fitzro, a pessoa ela está com toda a força do seu Yetzer Hará queimando dentro dele, que Sheis Damena Het Leiadó, quando a transgressão está chegando perto dele, Vekavá Shitzro, Bavur Irat Hashem Baruhu, e ele consegue se segurar, ele consegue ter temor a Deus. Naquela hora, a única coisa que segura é o temor a Deus, e essa pessoa demonstrou que ele sim tem temor a Deus. Apesar de ter se colocado numa situação errada, mas ele conseguiu se segurar. Até mesmo em relação a Yosef Atzadik, olha que incrível, tem opiniões, está escrito que o Yosef Atzadik, ele foi trabalhar num dia, e os nossos sábios falam o que quer dizer que ele foi trabalhar. Naquele dia, a esposa do Potifar, ele era escravo de um egípcio chamado Potifar, e naquele dia, a esposa do Potifar era uma mulher muito bonita, e o tempo inteiro está seduzindo o Yosef, e o Yosef está lutando contra essa vontade, mas os nossos sábios, eles falam que teve um dia que o Yosef não aguentou, e está escrito que ele foi fazer o trabalho dele, significa, ele foi cometer uma transgressão, ele não aguentava mais, só que na hora H, está escrito que ele viu o rosto do pai dele, ele conseguiu juntar forças e ele fugiu, ele largou o casaco dele na mão da esposa do Potifar, ele conseguiu não fazer a transgressão, ele é chamado de Yosef Atzadik. Olha que coisa, mesmo que ele tinha caído, mas ele conseguiu na última hora, ele conseguiu juntar forças, quando o Yetzer está fervendo, ele conseguiu fugir, e Baruch Hashem, ele recebeu esse rótulo de Yosef Atzadik. Veim lo nizdamen beyado bainyan zeh, Yosif benafsho irat Hashem baruchu, davar yom beyomo, kama yase kol hayamim, vezoi madrega elyoná mina tshuvah. Então, todos os dias, a pessoa tem que acrescentar proteção, ele deve tentar se afastar de tudo que ele sabe, o que ele pode cair. Se acontecer, ele deve juntar forças, porque esse é o maior nível da tchuvá. Esse é o nível mais elevado de tchuvá, de arrependimento, quando a mesma transgressão aparece para ele e a pessoa consegue, dessa vez, vencer o Yetzer Hará. E o último princípio da tchuvá, Baruch Hashem, qual é o último princípio? Leashiv rabim meavon kasher tasig yadó. Olha que incrível, o que é considerado também um dos princípios da tchuvá, e que com isso Deus vai dar uma siata de Shmaia, vai dar uma ajuda especial para essa pessoa, que ele traga pessoas em tchuvá, que ele ajude outras pessoas, kasher tasig yadó, conforme ele tiver possibilidade, conforme o seu alcance. Então, quer dizer, depende, nem todo mundo pode sair dando aulas, nem todo mundo pode sair realmente influenciando pessoas, mas com pessoas mais próximas, com parentes, com amigos, quem a gente puder trazer em tchuvá, ajudar pessoas que a gente está vendo
que estão fazendo coisas erradas, que estão indo contra a Torá. Baruch Hashem, pouquíssimas pessoas entrariam na categoria de um rachá, de ser um perverso. A grande maioria das pessoas que fazem transgressões são almas boas, são almas puras, mas que não conhecem, que estão afastados, que não sabem o que é Torá, o que são mitzvot. Se a gente ensinar para essas pessoas com carinho, com cuidado com essas pessoas, com certeza elas também vão querer andar no caminho correto, elas vão querer consertar os seus atos. Bezrat Hashem, cada um de acordo com as possibilidades. A gente tem aqui uma possibilidade muito grande. Baruch Hashem, que a gente tem hoje em dia muitos Balei Teshuvah, muitas pessoas que estão voltando em Teshuvah, e normalmente quem é Bal Teshuvah, pessoas que estavam muito afastadas e que voltaram dos caminhos errados para os caminhos da Torá, eles são os líderes no mundo inteiro de movimentos para trazer cada vez mais pessoas para os caminhos da Torá. Shenemar, como está escrito no profeta Yehezkel, chuvo veashivo, voltem em Teshuvah e tragam outros em Teshuvah. Não é suficiente só a gente fazer Teshuvah. Baruch Hashem, eu já ando no caminho correto. Problema dos outros que não andam no caminho correto, não. É nossa obrigação também cuidar de cada Yehudi, de cada pessoa, que ele possa andar no caminho correto. Mikol Picheichem, que a gente possa ajudar todas as pessoas a voltarem para os caminhos corretos. Toda vez que a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, a gente tem uma obrigação de tentar ajudar essa pessoa a consertar esse mau ato ou um traço de caráter negativo. A gente tem obrigação. Então, mas Rabino, eu não sou professor de Torá. Não precisa ser professor de Torá. Nada como uma palavra amiga, como um ato de carinho, como um ensinamento bonito, não para forçar ninguém a fazer nada, mas para mostrar o lado bonito, o lado maravilhoso que a gente tem uma vida de Torá e mitzvot. Com certeza isso vai fazer pelo menos as pessoas pensarem. Óbvio que a teshuvá, cada um tem que dar o seu passo, a gente não pode fazer teshuvá pelos outros, mas a gente pode ajudar, a gente pode incentivar, e Bezrat Hashem, com certeza isso vai fazer com que as pessoas, pelo menos, que elas parem para pensar. Eu conheço muitas pessoas que escutaram alguma coisa e muito tempo depois caiu a ficha e essa pessoa fez teshuvá. A gente não tem ideia o impacto de uma conversa, de uma ajuda, de um ensinamento na vida de alguém. Então a gente não está isento de tentar, pelo menos. Deus não está cobrando de ninguém o resultado final, mas Ele sim está cobrando que a gente faça a nossa parte. É parte da nossa teshuvá a gente querer também trazer os outros de volta. Lamadnu shezeh mikarei a-teshuvá. Então, isso é um dos princípios da teshuvá. Venemar, oreach torriach etamiterra, velot salavret. Isso é uma das mitzvot, uma das 613 mitzvot da Torá. É a gente repreender alguém que está andando nos maus caminhos. Repreensão não necessariamente quer dizer uma bronca, não necessariamente tem que vir com uma linguagem dura, com uma crítica, muitas vezes com um ato de amor, com ensinamento. Você também está mostrando para a pessoa que ela está fazendo uma coisa errada e quem sabe essa pessoa ela pode fazer teshuvá. Lamadnu sheim lo yohichenu yanesh al hataav. E se a gente não chamar a atenção das pessoas, se a gente não se importar com os outros, então lo aleino, a gente vai ser castigado pelas transgressões do outro, porque você podia ter ajudado ele e você não fez nada, quer dizer, você não se importou com os outros seres humanos, então a gente também acaba sendo castigado por isso. Vehen amar David, e assim também ensinou para a gente, David Ameler, alamdab shaim drachecho, vechataim elecha yashuvo. Então ensina para os transgressores o caminho, e os transgressores vão voltar para os caminhos de Hashem. De novo, não está falando de broncas, não está falando de gritos. Ensina para as pessoas o caminho. As pessoas, elas são essencialmente boas. A gente tem uma neshama dentro da gente, que é uma parte de Hashem. A gente faz erros, todos nós fazemos erros,
mas é a nossa parte externa, é o Yetzer Hará. A gente deve tentar trazer as pessoas de volta para despertar aquela faísca da Neshama que nunca vai se apagar. Está lá, aquela fagulha de Kedushá está dentro de cada um, mas Bezrat Hashem, a gente pode acender o fogo dentro de cada Yehudi, e muitas vezes uma conversa, uma ajuda, um ensinamento pode mudar a vida de uma pessoa. Só uma história, olha que incrível, uma história que me contaram de uma família no Rio de Janeiro. Era uma família de 3 irmãos que estavam muito afastados da Torá, mas muito afastados, e tinha uma vida completamente não judaica, sem Torá, sem mitzvot, e um deles recebeu uma vez um telefonema de uma sinagoga lá no Rio de Janeiro para convidar para uma palestra para jovens. E ele estava indo para Israel, para esses programas de jovens lá em Israel, e ele quis fazer uma brincadeira com o irmão dele. Ele falou, olha, infelizmente eu não vou poder ir na tua palestra, mas eu tenho um irmão que ele é muito interessado em coisas judaicas, então liga para ele, mas eu vou te dar um conselho, ele é muito tímido, ele não vai querer ir pela timidez dele, insiste com ele até ele ir na palestra. Então ele foi viajar dando risada, imaginando a cena do irmão dele recebendo os telefonemas. E, dito e feito, aquela secretária, ela deixou anotado no papel que aquele menino, ele era tímido, tem que insistir com ele. Todo dia aquela secretária ligava para ele e falava, olha, vai ter uma palestra, vem na palestra. E o menino falou, não, obrigado, para de me ligar. E a mulher falava, não, eu sei que você é tímido, não precisa ser tímido, vem aqui na palestra. E ele falava, mas eu não sou tímido, para de me ligar, pelo amor de Deus. Olha, não precisa ter timidez, vem uma vez só. Uma hora o menino não aguentou mais e ele falou, olha, vamos fazer uma coisa? Eu vou em uma palestra, mas com uma condição. Se eu for na palestra, você promete que você nunca mais me liga? E aí a secretária falou, tá bom, tá combinado, vem em uma palestra só e se você não gostar, eu nunca mais te ligo. O menino chega na palestra, tinha umas 40 cadeiras lá na palestra arrumadas e ele entra lá na palestra, está o rabino sentado e não veio ninguém, 0 pessoas, só ele entra e ele vira as costas para ir embora e o rabino fala assim, não, peraí, vem cá. E aí o menino fica meio sem jeito, ele volta, ele sentou com o rabino para conversar, a palestra começava às 8 horas da noite, a conversa terminou às 3 da manhã. Esse menino voltou para casa, ele voltou uma nova pessoa, e Baruch Hashem, esse menino começou o processo de tchuvá dele, ele acabou viajando para Israel, aquele irmão que fez a piada, ele ficou super mal, falou, olha o que eu fiz, agora meu irmão virou religioso, eu preciso salvar meu irmão. Então ele viajou para Israel, para Yeshivá, para tentar salvar o irmão dele, ele acabou também fazendo tchuvá, e o terceiro irmão também foi tentar salvar os 2 irmãos que, coitados, viraram religiosos, e ele também fez tchuvá, e os pais fizeram tchuvá, Baruch Hashem, toda a família fez tchuvá, com uma conversa que o rabino teve com aquele rapaz, mudou a vida dele, mudou a vida da família inteira. A gente não está isento de tentar, pelo menos de conversar, de ensinar, porque todo mundo tem uma neshama, tem uma alma pura, tem uma fagulha esperando para ser acesa, e Bezrat Hashem a gente não tem ideia o quanto um pequeno ato pode mudar a vida de uma pessoa. Teve só mais uma última história, que teve uma família de Bnei Brak, que eles têm também familiares em Israel, mas que estão super afastados. Eles sempre tentavam convidar, vem aqui passar um Shabat com a gente, eles nunca aceitavam, estava difícil para tentar aproximar eles do judaísmo, e certa vez eles aceitaram passar o Shabat. Uau! Baruch Hashem, aquela família ficou muito feliz, quem sabe agora a gente vai conseguir influenciar eles. Eles vieram passar o Shabat estava uma delícia, mas eles não viram absolutamente nenhum brilho nos olhos, nada diferente, nada que tocou o coração dessa família. Motzei Shabbat, no sábado à noite, eles estão indo embora, eles vão pegar o ônibus para a cidade deles,
e a família está acompanhando pelas ruas lá de Bnei Brak. De repente, eles escutam um barulhão vindo de uma sinagoga. Então, aquela família não religiosa pergunta o que está acontecendo aqui, o que é esse barulhão todo? E o dono da casa falou, olha, tem uma pessoa aqui em Bnei Brak que ele está muito doente e vieram todas essas pessoas para fazer Teilim, para falar Teilim pela Refuah Shleimah, pela recuperação. E, na verdade, eu também vou vir aqui rezar, eu só vou te acompanhar e na volta eu vou fazer Teilim também por essa pessoa. E aí ele falou, não, mas quem é essa pessoa? É alguém importante, alguém famoso? Ele falou, não, na verdade a grande maioria das pessoas nem sabe, eu nem sei quem é, só veio o aviso que tem alguém muito doente e todo mundo aqui está rezando por essa pessoa. Ele falou, peraí, você está me falando que todas essas pessoas estão aqui jogando o tempo deles do sábado à noite fora para rezar para alguém que eles nem conhecem? Ele falou, é isso mesmo, a gente está todo mundo aqui reunido para rezar pela Refuah Shleimah de alguém que a gente nem conhece. Quando o homem escutou aquilo, aí sim, o brilho dentro dele acendeu de novo aquela chama e Baruch Hashem, essa família inteira também fez tshuva. Então, a gente não tem ideia o que pode mudar realmente um detalhe, um ato que a pessoa ela vê, ela pode mudar completamente a vida inteira dela. A gente tem obrigação de fazer Kiddush Hashem em todos os nossos atos, Bezrat Hashem, tentar incentivar e tentar que as pessoas vejam, olha como o estilo de vida da Torá é uma vida mais saudável, é uma vida com mais alegria, é uma vida com muito mais preenchimento, tanto físico quanto espiritual. Vamos agora, terminamos, Baruch Hashem, os 20 princípios da Teshuvah. Agora ele vai entrar num outro ponto muito importante que também a gente deve prestar muita atenção. Arba'a ve'esrim dvarim ameakvim et atshuvah. Existem 24 coisas que podem dificultar muito a nossa teshuvah. Significa a gente precisa fugir dessas 24 coisas. Quer dizer, a gente vê o quanto é difícil a gente consertar os nossos erros e tem 24 coisas que podem dificultar a nossa teshuvah. Vamos ver, ele vai dividindo em grupos e mostrando por que cada grupo, esse tipo de atitude, ele pode dificultar a nossa teshuvah. Arba mehem avon gadol. 4 deles são transgressões muito grandes. Ve'aose echad meilo arba'a ein HaKadosh Baruch Hu maspik beyado lasot teshuvah lefi godel cheto. São transgressões tão, mas tão grandes que Deus tira a ajuda para ele fazer teshuvah. Não é que Deus tranca as portas. A gente vai ver no final que tudo isso dificulta a teshuvah, mas as portas da teshuvah sempre estão abertas. Mas são transgressões tão graves que Deus ele tira a siata de Ishmael. Deus tira a ajuda da pessoa para ela fazer teshuvah. Ve'eilu hen. Quais são essas 4 coisas? Amarti etarabim. A pessoa não só que ele é um transgressor, mas ele também desvia outras pessoas, ele afasta outras pessoas dos caminhos da Torá. O bichlal avonzeh ameakev etarabim milasod mitzvah. Por exemplo, pessoas que impedem os outros de fazerem mitzvah. Certa vez o Hafetz Haim, ele estava visitando a Rússia e ele escutou uma notícia que deixou ele arrasado. Tem um homem milionário na Rússia que, infelizmente, ele não cumpre Shabbat, a fábrica dele funciona normalmente no Shabbat e, pior do que isso, ele tem muitos trabalhadores judeus na fábrica que ele obriga os trabalhadores também a trabalharem no Shabbat. E ele avisa os trabalhadores, quem faltar no Shabbat, na segunda-feira pode vir aqui para acertar as contas, está despedido. Hafetz Haim tentou falar com ele, falou, olha, o Shabbat é a fonte de toda a nossa brachá, respeita o Shabbat, deixa teus funcionários respeitar o Shabbat. E esse homem começou a dar risada. Você está louco? Você sabe quanto eu lucro por dia aqui trabalhando no Shabbat? Você sabe quanto que eu ganho? Eu ganho muito dinheiro, imagina fechar.
E o Hafetz Haim falou para ele, mas não vai ter brachá esse dinheiro. Fecha no Shabat, você vai ver mais brachá ainda nos outros dias da semana. Não vou fechar, não quero saber, eu vou continuar trabalhando no Shabat. Hafetz Haim avisou para ele, Deus vai te tirar tudo. E esse homem deu risada do Hafetz Haim, falou, deixa de ser tonto, Rabino. Eu tenho mais de 15 empresas, eu tenho muitos negócios espalhados na Rússia toda, não tem como Deus me tirar tudo. E esse homem, ele deu risada, o Hafetz Haim foi embora muito triste. Pouco tempo depois, começou a Primeira Guerra Mundial e a Rússia, a cidade onde esse homem morava, ela foi invadida por um grupo de soldados, tiraram tudo que era desse homem, tiraram as empresas dele, tiraram os bens dele, e ele escapou da morte por milagre. Ele foi pessoalmente pedir perdão para o Hafetz Haim, ele perdeu tudo. Em alguns instantes, ele perdeu tudo que ele tinha na vida. Então, quer dizer, pior de tudo é que ele também não permitia que outras pessoas cumprissem mitzvot. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que tentar ajudar as pessoas e não atrapalhar. Ah, mas Rabino, quem vai fazer isso de impedir outras pessoas? Às vezes com uma piada, tem muita gente que fala assim, mas sério que você vai guardar Shabat? Você é desses loucos aí que guardam Shabat? De certa maneira, você está impedindo uma pessoa de guardar Shabat, porque agora essa pessoa vai falar, mas se eu guardar Shabat, eu vou ser rotulado de tonto, de essas pessoas religiosas aí. Assim, dessa maneira, a gente está entrando também nessa categoria de estar impedindo pessoas de cumprir mitzvot. Ve'amate tarabim o havero miderech tová lederech ra. A segunda categoria, pessoas que afastam ou muitas pessoas ou um companheiro do caminho correto, kegon mesito madiach, por exemplo, incitar uma pessoa, seduzir uma pessoa e fazer com que essa pessoa ela se afaste dos bons caminhos. Então, isso também é muito grave. A terceira categoria, veroe et beno yotze letarbut ra'a, ve'einu morre beyadó, uma pessoa que vê o seu próprio filho saindo para o mau caminho e ele não protesta, ele não faz nada, ele assiste o filho dele se afastando dos bons caminhos e não chama a atenção do filho. Que imaya morrer beyadó ayaporesh, porque pode ser que se o pai tivesse tentado, tivesse dado uma bronca, hoje em dia os pais querem ser colega dos filhos. Não, mas eu não posso brigar com meu filho. Se eu brigar com meu filho, vai estragar o nosso relacionamento. Então a gente vê as crianças loleino indo para o caminho de drogas, indo para caminho de pequenos furtos, e os pais falando, não, mas eu não posso fazer nada. Se eu falar alguma coisa, meu filho vai se afastar de mim. Infelizmente, isso é gravíssimo. Os pais têm uma obrigação com os filhos. Não é só alimentar, a gente tem obrigação também moral com os nossos filhos de ensinar para eles moralidade, ensinar para eles o caminho correto. Como fala Shlomo Ameler, aquele que ele economiza a vara com o seu filho, ele odeia o seu filho. Aqui a vara não precisa ser bater. Por mais que eu já falei aqui nas aulas, Baruch Hashem, a minha querida mãe está aqui para comprovar. Apanhei quando era moleque e apanhei bem apanhado, Baruch Hashem. Eu agradeço cada tapa que eu tomei, porque se eu tenho valores morais hoje, vieram dos meus pais, que souberam me educar, souberam falar não para mim. Hoje os pais não querem falar não, porque Deus me livre. Hoje em dia você pode traumatizar o filho. Eu escutei muito não na minha vida. Eu soube dar valor para as coisas. Então, o pai que ele economiza na vara com o filho, ele odeia o seu filho. Então, a gente não pode, tem que saber educar nossos filhos. O Bichlal Avonzé, Kol Shefshar Beyadó Limchot Bacherim, Ben Rabin Ben Echidim, Veino Morrei. Também está aqui o que a gente acabou de falar. Aquele que pode chamar a atenção dos outros. Se você vê alguém se afastando do caminho, a gente tem obrigação de chamar a atenção. Se a gente não se importa, se a gente deixa a pessoa se perder, a gente está entrando também nessa categoria, e isso é, como a gente falou, muito grave. E a quarta coisa é a Omer Ertav Ashuv, a pessoa que diz, eu vou transgredir, mas não tem problema.
depois eu faço tchuvá. O Bichlal Zé Omer Ertav Yom Kippurim Mechaper, e também aquele que fala, não tem problema, eu vou fazer coisa errada, e o que vai acontecer? Em Yom Kippur eu faço tchuvá, eu me arrependo em Yom Kippur e não vai acontecer nada. Está escrito na Guemará, aquele que fala, eu vou transgredir porque Yom Kippur me limpa, Yom Kippur não limpa. Yom Kippur não traz expiação para aquele que transgride intencionalmente, achando que você pode fazer o que você quiser, porque Yom Kippur é um dia milagroso. Tem a ver, a gente vai falar na quarta-feira, Bezrat Hashem, do erro dos filhos do Aaron Cohen, e uma das explicações tem a ver com isso, que eles queriam mostrar que não importa o que você faça, depois você oferece incenso lá no Mishkan e está tudo resolvido. Não é assim. Não é assim que funciona a coisa. Que cola mechashevkar, chuvato kashemeod. Todo aquele que pensa dessa maneira vai acabar não fazendo chuvá. Que leolam yechetá, kevan shechoshev sheyashuv, as haverá kalabeiná. Porque essa pessoa sempre ele pensa, não, eu vou fazer haverá, mas depois não tem problema, eu vou acabar me arrependendo. Então essa pessoa, as averot, as transgressões aos olhos dela são sempre leves, não tem problema, eu vou fazer, depois eu me limpo das transgressões. Essa pessoa vai acabar não se limpando e vai acabar se afundando cada vez mais nas averot. Essas são as primeiras 4 coisas que podem dificultar a nossa tchuvá. Aula que vem, Bezrat Hashem, a gente continua explicando essas 24 coisas, 24 atitudes que podem dificultar, lo aleino, o nosso processo de tchuvá. Shavua Tov.